ser usado 0,5, vai dar um desconto só de 50%. Então, para o gotejamento, ele tem um desconto de 95% no valor dele. Na microaspersão, 90%, pivô central, e aí vai até chegar naquela inundação, 50%. Então, olha só, quem faz gotejamento é o irrigante de café. Lá em Araguari, eles estão tirando água de lençol freático, mesmo água subterrânea, para irrigar café. E olha o descontão. Aí o lançamento. Então, aqueles que fazem lançamento vai ser calculado da seguinte forma: o valor, né, do DBO vai ser a carga do DBO multiplicando por um preço público, que multiplica também um coeficiente de classe, de novo, e um outro coeficiente aqui, que é o coeficiente que leva em consideração as porcentagens de remoção de carga orgânica na ET. Então, a carga orgânica ela é calculada pela concentração do DBO e a vazão. Aí você tem a carga. E o valor do calance, classe, na fórmula da cobrança pelo lançamento será igual a 1. Então, ele também não altera. Esse calance classe, ele é igual a 1. E o coeficiente que leva em consideração, ele tem certas faixas, né? Menor igual a 80%, ele não tem desconto. Aí uma outra lá, maior que 80%, entre 95%, ainda tem uma outra formulazinha aqui, ele dá um descontinho. E acima de até 95% já tem um desconto um pouco maior. E quando não declarado, não comprovado pelo usuário, que o valor de PR superior a 80%, será adotado 1. E o valor do lançamento é 10 centavos por quilo de DBO. Então, uma empresa ela pode jogar chumbo, ela não vai pagar nada. Estou sendo radical, estou brincando. Estou dando um exemplo radical assim, porque é somente observado o DBO. E o maior penalizado disso tudo são os abastecimentos públicos, que são os maiores lançadores de DBO. Algumas empresas, a gente sabe que lança, que estão em infração, mas informam de maneira diferente. Principalmente que a gente vê problemas de DBO por empresas alimentícias, né? E não pegam os outros segmentos industriais que também causam uma poluição tóxica e outros tipos de poluentes DBO, sólidos, que podem também ser incorporados aqui na metodologia. Mas então é só em cima do quilo de DBO. Se lançou e não tem DBO, não paga. E a cobrança, quando ela foi implementada, esses preços públicos, eles eram progressivos. Então, no primeiro ano, 80% de 1 centavo, depois 90%, até hoje já se praticam realmente aquele preço público 100%. Aqui são as outorgas superficiais que são atualmente cobradas na bacia. Isso aqui me preocupa muito. Será que não tem ninguém captando água desse tanto de rio aqui? Né? Aqui a UPGRH ela não vai até aqui na foz, no exutório. Ela é cortada aqui, então daqui para frente a gente também não tem cadastro, porque não é da dominialidade da gestão da bacia, apesar de ser dominialidade da bacia. Essas são as captações subterrâneas. Olha, muitos espaços. E eu acredito que não seja assim. Uberlândia, Araguari são mais de 1.200 postos para abastecimento urbano, né? O município inteiro abastecido com água subterrânea. Mas isso aqui incomoda muito quando a gente vê esses espaços. O cadastro está falho.
E aí fica mais evidente ainda quando você lança todos os processos. Aqui são todos os processos com todos os status possíveis, indeferidos, deferidos, em análise técnica, aguardando recomendação, outorga vencida, de tudo. São todos esses. Então a gente vê que aqui tem usuário. Será que essas pessoas estão aguardando o processo? A gente não pode brincar e cadastrar e começar a preencher, né, esses espaços, olha, em preto, na bacia. É um trabalho muito grande. E as pessoas têm até pela falta de informação, quando fala-se em cobrança, é uma rejeição muito grande. Então, você startar uma campanha dessa, você tem que estar muito seguro de como você vai trabalhar isso com a comunidade. Senão você pode ter problemas, inclusive com o Ministério Público. Bom, então vamos lá os números. Porcentagem de usuários cobrados. Hoje são 1.057 usuários. A gente tem mais usuários cadastrados, mas alguns estão com cobrança negativa, porque alguma época da cobrança ele pagou um valor a mais, então ele está sendo ajustado. Tem alguns usuários que cancelou a cobrança porque realmente a portaria está vencida e ele afirmou que não faz mais uso. E também tem alguns está cancelada. E tem alguns usuários que o valor dele não chega a R$30, porque tem uma determinação da Secretaria da Fazenda que ela só emite o boleto acima de R$30. Ele fica emitindo boleto de R$1, 50 centavos, e ele cobra R$6 para emitir o boleto. O boleto chega, tem uma taxa de emolumento de 6 e pouquinho, que se ele for no banco pagar, ele paga essa taxa junto com o boleto. Então não convém. Então abaixo de R$30 esse valor fica acumulando até gerar R$30. De 30 a 120 ela vai a uma parcela única de cobrança. Acima de R$120 são 4 parcelas, ao longo do ano. Então aqui a gente vê a maior parte, 55%, são irrigantes. A mineração, aqui você tem outros usos consumo humano, jardinagem, recreação. Aqui você tem abastecimento público, aqui você tem aquicultura, aqui criação animal, aqui você tem esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário tem alguns municípios que não fazem, que a Copasa não faz o tratamento do esgoto, então fica a prefeitura. Então a prefeitura ela entra como usuário só de esgotamento sanitário, quando a empresa de abastecimento não faz o mesmo serviço. E aqui a indústria. A indústria tem um bocado da mineração aqui dentro, porque algumas do ramo da mineração, algumas são para a parte industrial da mineração. E eu acho que os seus estão aqui, na indústria. Tem alguns seus aqui. Bom, então vamos lá. A vazão captada chega a 562 milhões de metros cúbicos por ano na bacia. Essa é a vazão outorgada, captada é aquela que não é a medida. Então essa vazão aqui hoje está outorgada na bacia. Você tem a maior parte da vazão captada pelo segmento da irrigação, uma boa parte aqui mineração, abastecimento público e indústria. Aí eu estou deixando o número de usuários aqui para vocês terem uma referência, tá? Aí a vazão consumida. 80% de toda aquela vazão, a maior parte é consumida aqui na irrigação, até porque eles não têm lançamento. Depois vem abastecimento público e a irrigação e criação, indústria e criação animal. Aí consumida chega a 300 milhões de metros cúbicos por ano. Aí aqui é a vazão lançada.
por setor. A vazão lançada é 176 milhões de metros cúbicos por ano, e aqui estão os usuários de irrigação. Aqui deve ter uma parcela de 0,3, porque a portaria dele capta para irrigar, mas faz o consumo da casa também com essa água. Então ele tem uma fossa, alguma coisa, ou lança mesmo no corpo hídrico. E a mineração, a grande parcela do lançamento está para o abastecimento público. E aqui é a porcentagem do valor pago pela captação, aquele primeiro bloquinho. Então, na captação, a gente viu que quem capta mais são os irrigantes, mas quem paga mais é o abastecimento público. Depois as indústrias, depois a mineração e depois a irrigação. Aí o valor de consumo. Aí a irrigação já volta a pagar mais, porque ela não lança, ela consome quase tudo. A indústria e o abastecimento público. A mineração está aqui com 0,92%, do valor total da cobrança, que aqui, esse valor aqui, pelo consumo. Aí, agora o lançamento, a cobrança pelo lançamento. O valor é de 835 mil por ano, a maior parte é paga pelo abastecimento público. Aí você tem também o esgotamento sanitário, aqui a indústria e a outros com lançamento, porque paga-se somente aqueles que geram DBO. Aí do total são 5.435.000 por ano. Quem paga mais é o abastecimento público, seguido da indústria, depois da irrigação e a mineração. Lembrando que tem aqui embutido alguns usos da mineração na parte industrial. Outros, esgotamento sanitário e criação animal. Aí eu vou falar um pouquinho agora da metodologia da bacia do Rio das Velhas, comparando ela também com a bacia do São Francisco. São praticamente iguais. Eu já tinha essa apresentação pronta, e eu falei assim, não, vou colocar as duas, eu vou colocar os dois, senão eu apresento duas metodologias numa vez só. Também aqueles mesmos bloquinhos, no valor essa aqui é muito mais simples. O valor da captação, ele é dado pela vazão captada, que multiplica por PPU, que multiplica um coeficiente de captação. O PPU é igual ao da bacia, que é igual ao do Velhas, O coeficiente de captação é um coeficiente de classe. Esse KK, ele vai ser multiplicado, ele vai ser igual a esse coeficiente de classe, de enquadramento, que multiplica esse KT. Esse KT aqui, olha só o que ele faz. Se for para irrigação, e criação animal e aquicultura, ele vai multiplicar por 0,025. Ele vai dar aí 80 e tantos por cento de desconto no valor da cobrança. E para os demais usuários é 1. Então, aqui, para uso rural, 80% de desconto já de cara no valor da captação. Aqui no Velhas é igual, mas não possui esse KT. Mas, no entanto, é igual, mas não possui o KT. Então, o CACAP, ele vai ser para águas subterrâneas, ele vai pagar 15% a mais no valor dele. Para atividades rurais, ele vai ter um desconto de 80 e poucos por cento. Para mineração, vai ter um desconto de 50%. Para mineração com rebaixamento de nível de água, vai ter um desconto de 25%. E a captação com medição na bacia do Rio São Francisco não prevê esse mecanismo, e na bacia do Rio das Velhas somente por saneamento, e naquela mesma proporção que eu mostrei da bacia do Araguaí. Consumo.
Valor de consumo. O valor de consumo é dado pela vazão captada, consumida, que é a vazão captada menos a lançada, que multiplica o PPU, que multiplica um coeficiente de consumo. No Rio das Velhas é igual, no entanto, só aceitas medições utilizando. Desculpa. Ele vai aceitar medições de qualquer setor somente para calcular o consumo. Não aceita na captação, somente do abastecimento. Mas no consumo ele aceita. Para irrigação, você vai ter o consumo da irrigação menos esse QIRIG, que dá um desconto de já de 20% do valor do consumo para irrigação. Aqui é a mesma coisa, só que não é só irrigação, são para todas as finalidades agrícolas sem lançamento. O PPU é 2 centavos, igual do Araguari, igual do Velhas. O consumo, aqui, o coeficiente de consumo para irrigação, isso aqui eu já falei, igual. Falei? KT para irrigação vai ter um desconto de 80 e poucos %, e os demais setores, e no Bacia do Rio das Velhas é igual. O lançamento é a carga orgânica que multiplica por um PPU, que multiplica o coeficiente de lançamento. A carga orgânica é a concentração, diminuída pela vazão. O preço público é maior. No São Francisco, aqui é quanto, hein? Aqui é 12. 12? Zero. Deixa eu voltar. É maior, lá é 7. Araguari é mais caro. E 7 centavos por quilo de DBO. E o coeficiente, eu acho que isso está errado aqui, não tem solução. Lá no Rio das Velhas, eles colocaram, em vez de ser CO-DBO, é a concentração da substância I. Então, tem a previsão de acrescentar outra substância aqui. A minha dissertação lá na Universidade de Ouro Preto era sobre isso aqui. Eu estava fazendo a viabilidade de incluir o DQO na fórmula da bacia do Rio das Velhas. Aí acabou que parei. E eles estão assim o DQO. Bom, era isso.